Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode salvar? Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Bem, se assente. Pegando a mensagem que está ali: aprendendo a abrir mão. Amém? Amém. Nós sabemos que a Bíblia, ela mostra... Eu vou falar sem microfone, vocês vão. A Bíblia, ela mostra vários exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus. Você foi chamado por Deus. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, o que ele falou? Foi sim, Leandro. Isso é um milagre de Deus. A Bíblia fala que nós, antes de nós nascermos, nós já havíamos sido escolhidos pelo Senhor nosso Deus, antes mesmo de estar no ventre da nossa mãe. Só que essas pessoas, dentre eu e você, e as que estão na palavra do Senhor, que foram chamadas por Deus, elas foram chamadas por Deus e também foram chamadas para abrir mão de algo. Porque a gente percebe que em Marcos 10, o texto que nós lemos, mostra um jovem que era rico. Esse jovem rico se aproxima de Jesus e esse homem faz uma pergunta sincera a Jesus. A pergunta foi: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem educado, religioso, bem intencionado, que era cumpridor da lei, esse homem chega até Jesus e pergunta para ele o que ele deveria fazer para ser salvo. E a resposta de Jesus a essa pergunta foi que ele deveria vender tudo, não é? Mas a gente percebe que a pergunta foi: Bom mestre, que te farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus vê o coração, e o texto diz para esse homem diz assim: Jesus conhece o nosso coração, e Jesus disse para ele: falta-lhe uma coisa. Uma pergunta que foi profunda. Então a gente percebe que não basta a gente fazer o que é certo, a gente precisa entregar o nosso coração ao Senhor. Porque esse homem era religioso, educado, bem intencionado, cumpria a lei, ele fazia tudo o que era certo daquela época fazer. Mas a gente entende que não basta fazer o certo, tem que entregar o coração ao Senhor. Porque nem tudo que é certo agrada ao Senhor. Nem tudo que dá certo é certo. Guarde isso no seu coração. Ele desejava seguir Jesus, mas ele não queria abrir mão das suas riquezas. Ele não queria abrir mão do controle daquilo que ele tinha. E ele sai triste. E Jesus, quando esse homem vira as costas para Jesus,
esse homem, ele não foi impedido por Jesus. Jesus não impede. Porque quando a gente olha para a palavra, a visão da psicologia, que fala de controle, e a visão teológica, que é a Bíblia que nós estudamos. Porque nos tempos atuais que nós vivemos, nós somos ensinados a agarrar tudo, a manter o controle de tudo, a controlar tudo, não é? A preservar as nossas vontades. Nós queremos controlar todas as coisas, queremos controlar nós mesmos, queremos controlar as pessoas ao nosso redor, queremos controlar as situações. Na verdade, nós gostamos do controle, e a gente olha que esse homem, ele tinha uma mão cheia de dinheiro. Alguém disse assim, que você pode ter dinheiro, mas se você não tiver Deus, não serve para nada. Então uma mão cheia, ela ajuda o homem a esquecer de um coração vazio. Tem muita gente que está com a mão cheia, querendo controlar todas as coisas, mas o coração está vazio. E a psicologia diz que o desejo de controle é uma prisão emocional camuflada. Por quê? Nós queremos desejar, controlar todas as coisas. E o desejo de controlar todas as situações, pessoas, resultados, é um mecanismo de defesa. Ele está ligado, esse mecanismo de defesa de querer controlar as situações, ele está ligado à ansiedade, ao medo do desconhecido, ou até traumas passados. Porque o nosso cérebro humano, ele gosta de segurança, ele gosta de coisas previsíveis, ele gosta de estabilidade. Por isso que quando algo foge ao esperado do nosso coração, da nossa cabeça, da nossa mente, esse instinto de controle, ele se intensifica cada vez mais. Você já percebeu que quando você planeja uma coisa, e aquilo que você está planejando, você quer que aquilo aconteça da forma que você planejou, e na maioria das vezes as coisas vão caminhando por um lado totalmente diferente, e por isso quando algo foge ao nosso controle, foge ao esperado, o instinto de controle ele vai cada vez mais se intensificar. Mas esse instinto de controlar todas as coisas, por que eu estou falando sobre isso? Porque o tema da mensagem é abrir mão. Nós não tem áreas da nossa vida que ainda nós não entregamos para Deus, que nós não abrimos mão, porque nós queremos controlar como se nós tivéssemos o domínio e o poder de controlar essas áreas da nossa vida. Então esse desejo de controle, ele é uma ilusão, porque nós não vamos controlar tudo, não é? Eu preguei esses dias atrás, estou pelejando para lembrar aqui, a mensagem era: tem coisas que vão acontecer na sua vida, você queira ou não. É mais ou menos dessa forma, porque a gente olha, segundo a teologia, esse desejo de controle excessivo, na verdade é um reflexo do pecado de Adão e Eva. Porque se a gente olhar uma pessoa, o homem sempre sempre quer tomar o lugar de Deus. Foi assim com Lúcifer. Então o controle excessivo, ele revela a falta de confiança na soberania de Deus. Esse homem aqui, ele não conseguiu entregar aquilo que ele tinha, porque ele queria controlar. E o que acontece? A primeira coisa que o texto diz: Jesus, ele sempre vai tocar naquilo que nós não queremos entregar. Porque o texto diz, o verso 21, Jesus olhou para ele e o amou, e disse: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Então o que acontece? Jesus conhece o coração. Ele sabia exatamente o que estava no trono da alma e no trono do coração daquele jovem. Jesus sabia que o Deus daquele jovem era o dinheiro, era a riqueza. E quando Jesus vira para ele, o texto é claro em enfatizar que Jesus primeiro olha para ele e o ama. Não é? Jesus não trata com desdém, com falta de respeito ou de educação, ele trata com amor, e a resposta foi dada em amor. Ele disse: olha, vai, vende o que você tem. Porque quando o jovem afirma ter obedecido, porque Jesus diz, o verso 21,
Jesus disse, olhou para ele, vai, venda tudo que tem e depois venha e siga-me. E aí ele disse que ele obedecia a tudo, porque Jesus disse, não furtarás, não roubarás, ama teu pai, respeita teu pai e tua mãe, e ele disse, tudo isso eu já faço. Aí Jesus vira para ele e falta uma coisa, vá, vende tudo. Então sempre Jesus, quando ele pede alguma coisa, é porque nós não queremos entregar aquilo, e é justamente aquilo que nós não queremos entregar que ele pede, porque ele sabe que aquilo que a gente não quer entregar na nossa vida é o Deus que nós formamos no nosso coração. Então a fé verdadeira é revelada quando Deus toca no nosso ponto de apego. Pode ser um relacionamento, um bem material, uma posição, um plano, um desejo, uma vontade, não é? Então Deus não aceita ser apenas mais um na lista de prioridades do nosso coração. Jesus, ele quer ser o centro, ele tem que ser o centro. O trono do nosso coração tem que ser reservado para Jesus. Então algumas coisas na nossa vida se tornaram ídolos no nosso coração. Nós criticamos muito, né, os católicos que muitas vezes adoram imagens de escultura, não é? Mas os crentes têm os seus ídolos que não conseguem entregar a Deus. São aquelas coisas que muitas vezes está ali, Deus está dizendo assim, você tem que abrir mão, você tem que deixar, você tem que seguir com a vida. Pode ser um relacionamento, um amigo, uma posição, um lugar, um sonho, um plano, um desejo. E a gente entende que Deus, ele não aceita ser apenas mais um na lista de prioridade do nosso coração. Não, Ele quer e Ele merece ser o dono do nosso coração. Porque a gente pode entender pela pergunta aqui, que a gente pode ter boa conduta, boa intenção e reputação, mas se a gente não entrega tudo a Deus, isso se torna um ídolo. Se torna um ídolo no nosso coração, porque Deus não divide espaço com ídolos no nosso coração. Então entenda, a pergunta que precisa ser feita hoje, tanto para mim e para você, há alguma coisa, o que ainda falta você entregar para Deus? O que ainda falta você entregar para Deus? Porque eu vou usar um exemplo mais claro e mais simples, para você entender o que Deus quer falar conosco. Quando você vai na casa de alguém, são duas áreas que a maioria das visitas costumam ficar: paisão, cozinha e sala. Não é verdade? Você não vai na casa de alguém, a não ser que você tenha permissão ou liberdade, você não chega entrando na casa da pessoa e vai entrando no quarto. Você concorda comigo? Não é? Não é comum. Vamos usar o exemplo de que Jesus é o visitante da casa. A casa é o nosso coração. Mas em toda casa tem um quartinho ou tem um cantinho que está guardado a bagunça, a tralha. Tem ou não tem? Sua casa tem? Na nossa casa, quando não cabe lá embaixo, eu subo na laje e jogo lá e fecho a porta. Até muleta tem lá, né? Porque quando a gente mudou, tem um par de muleta lá em cima. Não sei de quem é essa muleta, mas até muleta tem lá em cima. Então o nosso quartinho da bagunça é lá em cima. Aqui na igreja, se você subia a escada, pegar a primeira direita, primeira porta à esquerda é onde está tudo que é prato, trem de salinha, está guardado lá. Agora imagine isso no seu coração. Você chama Jesus, Jesus vai te visitar. A Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, né? Aquele que deixar ele entrar vai cear com ele. Enfim, Jesus chega, você abre a porta, você deixa ele entrar na sala e na cozinha do seu coração. Mas aí Jesus, como ele sabe a intenção do nosso coração, ele sabe que em todo coração humano tem um quartinho sujo, um quartinho, uma parte do nosso coração e da nossa vida que a gente reluta e resiste entregar. Mas Jesus, ele sabe que está lá. Aí o que acontece? Jesus vê no seu coração, quando ele está te visitando, ele senta lá na sua sala, no sofá do seu coração, vamos dizer assim, e ele diz assim: o que tem naquela porta lá no fundo daquele corredor?
Aí você olha e diz assim: não, lá não tem nada não, lá é só bagunça. Aí Jesus pega e vira para você, como Ele está fazendo hoje: é lá que eu quero entrar. Porque a gente entende que Jesus sempre toca naquilo que nós não queremos entregar. O jovem rico conhecia a palavra, era religioso, mas Jesus vira para ele e ele disse assim: olha, tudo isso que o senhor falou, eu já faço. Mas Jesus lhe diz: falta uma coisa. Então o que aquilo que você não solta pode ser exatamente o que Deus está pedindo. Enquanto nós não entregarmos aquilo que Deus está pedindo, não haverá avanço espiritual e nas demais áreas da nossa vida. Por que Jesus pede algo que nós não queremos entregar? Porque Ele poderia muito bem pedir aquilo que nós queremos e temos facilidade de entregar. Uma coisa que a maioria dos crentes tem dificuldade de entregar é o bolso. Não é? É o bolso. Nós só queremos receber, mas ninguém quer. Não estou falando só de dízimo e oferta, não. Eu estou falando de servir, ajudar. Mas nós gostamos de ser ajudados. Nós gostamos de ser presenteado. Mas quando é o outro lado da moeda, ninguém gosta. Mas quando nós somos honrados, abençoados, nós gostamos. Não é? Eu usei o exemplo no domingo passado. Quando você for abençoado por Deus, abençoe alguém. E eu usei o exemplo, o irmão Rodrigo estava ali sentado onde o Iago e a Sara está sentada. Eu disse: eles me levaram para a praia. Eu fui para a praia, eu só gastei com gasolina, e gastei pouco com relação ao que foi gasto. Até em gasolina ele ajudou. Comemos, bebemos. Você viu foto de onde nós ficamos hospedados, lugar muito bonito. E usei o exemplo. Uma semana antes eu tinha ido para Caldas Novas e levei a Sofia, filha da Sara. Então o que a gente tem que entregar para Deus? Porque a gente só quer receber. Então por que Jesus pede algo que nós não queremos entregar? Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Porque quando se fala de evangelho, evangelho não é negociar com Deus. Quando se fala de evangelho, se fala de rendição total a Deus. O grande problema nosso é que nós queremos negociar com Deus. Tipo assim: eu faço isso se o Senhor fizer isso para mim. Eu dou tal quantia de dízimo de oferta se o Senhor me der 10 vezes mais ou 100 vezes mais. Não é negociação, é rendição. Então a gente entende que Ele não aceita um coração dividido. O que nós não queremos entregar é justamente isso que impede o nosso crescimento. Então, olha, qual área da sua ou da minha vida você e eu estamos resistindo a entregar o controle a Deus? Vocês lembram? Eu já usei esse exemplo aqui muitas vezes. É aquele filme Ghost. Até o ator já morreu. Como é que é o nome dele? Patrick Swayze, né? Isso, ele já até faleceu. Você vê tanto que o filme é antigo. Mas eu tenho certeza que você já assistiu. E o filme gira em torno de que a pessoa que é o ator principal morre, ele volta e uma mulher conversa com ele, não é? Só ela ouve, só ela vê ele. E aí ela pega e está com dinheiro e ela vai colocar ali no balde do exército da salvação um dinheiro. Só que era mais quebrado do que o exército da salvação. E ela pega e está com a nota de dólar, o bolo de dinheiro. E aqui o espírito lá do Ghost falando: dá o dinheiro, dá o dinheiro. E ela pega e segura, a pessoa segura do outro lado e fica aquele cabo de guerra. Não é? Assim é muitas áreas da nossa vida. Porque quando você entrega por completo a Deus, Deus transforma em propósito aquilo que você não quer entregar. Então Deus não quer tirar algo de você. Ele só quer livrar você do que está impedindo você de ver o melhor. Ele não quer tirar nada. Ele não quer que você fique sem nada. Ele só quer tirar os impedimentos. E tudo aquilo que Deus pede é impedimento. É por isso que Jesus sempre vai tocar naquilo que você não quer entregar. Ele não vai pedir uma coisa que você tem facilidade de entregar. Então,
cabe a você, cabe a mim, olhar o que Jesus está pedindo. Pode ser uma coisa simples, pode ser seu tempo. Pode ser seu tempo. E veja aqui agora, pode ser seu tempo. Uma coisa simples. Porque a gente pensa que é coisas grandiosas, coisas cabulosas. Não, o seu tempo. Renunciar ao seu tempo. Para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para evangelizar, para fazer a obra do Senhor, para visitar alguém. É isso que a palavra do Senhor está falando comigo e com você. O texto continua, e o próximo tópico diz: abrir mão é o caminho para receber algo maior. Porque o verso 21, a gente olha, que diz: e você terá um tesouro no céu. Esse jovem rico tinha tesouros na terra, e Jesus vira para ele: olha, se você der tudo os pobres, vender e der tudo para os pobres, você terá um tesouro no céu. Então Jesus não apenas exige renúncia, ele exige renúncia, e com a renúncia mostra uma promessa. Qual é a promessa? Reino dos céus, tesouros no céu. Ele garante que vai ter um tesouro maior para quem abre mão. Só que o grande problema do jovem é que ele quis o céu sem deixar a terra. Esse é o grande problema dos crentes de hoje. E em Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o grande problema de muitos é querer o céu sem deixar a terra, é querer ser cristão sem deixar de ser outra coisa lá fora, é querer servir os dois mundos. As pessoas querem nos dias de hoje o melhor dos dois mundos. Hoje é difícil você distinguir quem é crente e quem não é. Concorda comigo? Porque outrora você distinguia um crente pelas vestimentas. Nem isso hoje você consegue mais distinguir. Você conseguia distinguir um crente pelo modo de falar, pelo modo de agir, pelo caráter. Hoje até isso está difícil de achar, porque as pessoas, elas querem o céu, mas não querem deixar a terra. Querem viver com Deus, é o crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Não funciona assim. Algum escritor diz assim: se você quer uma religião fácil, eu não te aconselho o cristianismo. É renúncia. Então, esse jovem, ele quis as coisas eternas sem soltar o presente. E o que aconteceu? Ele perdeu os dois. Ele perdeu os dois. Porque Deus nunca pede algo com o objetivo de nos empobrecer. Ele sempre pede alguma coisa para dar algo melhor, para dar algo maior. Mas isso exige fé. E fé é você crer sem ver. Quando você olha para Abraão, ele sai da sua terra sem saber para onde ele ia. Então você não precisa entender tudo que Deus está pedindo. Você só precisa confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Então abrir mão, se você abre mão de alguma coisa, seja ela qual for, pode ter certeza absoluta que é para Deus te dar algo maior. Jesus fez uma promessa. Então você tem que abrir mão de alguma coisa para receber algo maior e melhor. Eu já contei a história dos tênis aqui várias vezes, né? E minha esposa jogou um tênis meu fora, que eu gostava muito dele, já estava com a boquinha assim, ó, abrindo e fechando. Atrás também já estava com a boquinha abrindo e fechando. E era um tênis muito confortável. Quando eu ia fazer caminhada, eu pegava um Super Bond, 3 pontinhos, colava, aguentava umas 2 corridas. E ela pegou e jogou fora esse tênis. Eu procurei esse tênis, não achei. Uma semana depois, ou 2, uma irmã que tem uma loja de tênis aqui em Goiânia aparece com a sacola cheia de tênis. Tênis para mim, tênis para Laura, tênis para o Mateus, tênis para minha esposa. Então, Jesus diz: se você quer algo novo, você não pode remendar trapo velho, pano novo. Tem que jogar fora para vir coisas novas. Só não faça como meu sobrinho fez: quebrou um celular esperando que ele ia ganhar outro novo.
ficou sem. Porque o Deus dele, no caso, era eu, né? Ele pensou que eu ia dar um celular para ele. Aí ele rodou, porque eu falei que não ia dar. Ele quebrou, literalmente ele quebrou, ele jogou. Ele ouviu eu falando desse tipo de assunto. Ele jogou o celular dele na parede. Quebrou o celular. Ele pensou assim, bom, tem que jogar o velho para vir o novo. Mas ele entendeu tudo errado, né? Não é assim que funcionam as coisas. Amém? Outra coisa, a renúncia ela é pessoal e intransferível, porque o texto diz que ele ficou abatido, se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. É interessante notar que Jesus não obrigou o jovem, não discutiu, não negociou com o jovem. Jesus deixou ele ir, porque era uma decisão dele, ele decidiu. Então a gente entende o seguinte, que renúncia é uma escolha individual. Só que muitas pessoas querem que outros decidam por eles. Eu falei isso no domingo passado, que querem transferir a responsabilidade que é da pessoa para alguém. Seguir a Cristo, queridos, é uma decisão pessoal que só pode ser feita por você. A salvação ela é individual. Ah, o fulano não está vindo na igreja, o problema é dele. A igreja está aberta. Fulano não está orando, o problema é dele. Ciclano não está fazendo isso, o problema é dele. A salvação é individual e cada um tem que cuidar da sua. Tem que preocupar com a sua salvação. O jovem ele foi embora triste, não é porque ele era pobre, mas é porque ele não teve coragem de abrir mão do que impedia ele de seguir verdadeiramente a Cristo. Então, queridos, o que Deus pede para você não vai ser igual o que Ele pede para mim, porque cada coração tem um teste, cada alma tem uma luta. É por isso que a gente não pode comparar a jornada. Você não pode comparar a sua luta com a minha. Às vezes a minha é maior ou a sua é maior. Então entenda que cada coração tem um teste. Às vezes você está sendo testado numa área que eu não estou, e eu estou sendo testado numa área que você às vezes não vai suportar ser testado, não é? Porque ser pastor não é fácil. Eu não sei se vocês lembram do irmão Tiago, quando ele chegou aqui, estava até no culto de quarta-feira, abençoado. Aí eu peguei e viajei e pus ele e a esposa dele, né, para ficar no meu lugar. Igual pus Mateus, pus Ludmila e Diego. Aí na segunda-feira, isso foi no domingo, já na segunda-feira ele liga para mim, pastor, eu não quero isso mais não. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu não dormi, ué. Aí eu comecei a rir, eu falei, bem-vindo, essa é a minha vida. Fico angustiado todo dia, triste às vezes, né? Porque não é fácil. Então a renúncia ela é pessoal e intransferível. Você não pode transferir a sua renúncia. Cuida da sua alma, amém? Cuide da sua alma e não transfira a responsabilidade que não é para ser transferida. Passa esse slide aí e passa para frente. Deixa descer. Abrir mão do que é bom pode ser necessário para alcançar o melhor de Deus, baseado na história do profeta Elias. Eu vou ler porque a letra ali ficou bem pequenininha, bem pequenininha. Diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e conduzia a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e o fez o quê? E os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se seu ajudante. O profeta Eliseu, ainda não era profeta, encontra com o profeta Elias, e o profeta Elias lança sobre ele o seu manto, o sinal que ele estava transferindo a unção e transferindo o chamado para ele. E ele, a partir desse momento,
ele não fica preso à estabilidade que ele tinha, porque dá-se a entender que ele era rico, tinha dinheiro, tinha posse, ele tinha equipamentos, né, bois. O que ele faz? Ele mata esses bois, quebra a carroça e faz uma churrasqueira lá, faz uma fornalha, cozinha aquela carne e dá ao povo, e depois ele parte. Então o que se entende com isso? Ele abriu mão daquilo que o atrapalharia para seguir o seu chamado. Então nem tudo que Deus pede para você entregar é ruim. Às vezes ele pede para você entregar algo bom, algo lícito, algo seguro. Vou usar um exemplo. Às vezes a pessoa tem uma vida profissional estável, um salário altíssimo, e Deus chama essa pessoa e diz: você não vai mais trabalhar da forma que você está, você vai ser enviado em missões, sem salário, sem saber quando volta. E muitas pessoas, quando têm a convicção, elas abrem mão disso tudo. Então nem sempre renúncia entre certo e errado. Eliseu deixou sua terra, bois, família, para seguir Elias. Então a grande pergunta, tanto para mim e para você hoje: o que Jesus está pedindo de nós? O que Deus quer que nós venhamos abrir mão? Eu posso usar a história de Abraão para encerrar. Abraão espera seu filho, 25 anos, salvo engano. Falei bonito agora, hein? 25 anos ele espera o seu filho, se eu não me engano. Depois que o filho Isaac nasce, Deus vira para ele: pega seu filho, e a Bíblia enfatiza, aquele que você ama, leva para o Monte Moriá, sacrifica ele. Então a pergunta é: qual é o Isaac do nosso coração? Qual é os bois que nós precisamos matar? Qual é as carroças que nós precisamos quebrar? Quais são as riquezas que nós precisamos entregar na nossa vida? Porque Deus, ele não quer coração dividido pela metade. Deus, ele quer inteireza de coração. Deus, ele quer entrar no quartinho sujo do nosso coração. Então hoje, nesse momento, nessa breve oração, você aí, quem sabe ainda está com resistência de entregar a sua vida por completo, quem sabe suas finanças, sua vida sentimental, não é? Porque quer escolher, vai lá e escolhe do seu jeito. Aí dá um erro que vai dar uma dor de cabeça. Eu quero a história que eu sempre conto da irmã aqui, que estava querendo namorar, e ela pede oração, e eu disse para ela assim: vai embora, abre a Bíblia, e amanhã você me mostra o versículo ou a história. E ela assim o fez. Outro dia, minha esposa atende o telefone e eu ouvi Ezequiel alguma coisa. Se você conhece Bíblia, Ezequiel é só paulada, é só puxão de orelha, é só exortação. Aí, no último versículo dos muitos que tinha, estava escrito: mas Deus mudou a sorte do povo de Israel. Aí ela esquece todo o contexto para trás e fica só com o versículo. E veio toda afoita e feliz para mim: Deus deixou eu namorar. Aí eu falei: e a história para trás? Ela disse: mas está escrito, Deus mudou a sorte de Israel. Porque na cabeça dela, ela tinha entendido que havia uma mudança de rumo na vida dela. Aí o que acontece? Eu disse: Deus mudou a sorte de Israel depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia. A pergunta é: ela obedeceu? Não. Estava eu na porta da igreja, e isso na outra igreja. Sabe quando a pessoa errou e sabe que errou e vê quem aconselhou ela, e ela abaixa a cabeça? Na hora que ela chegou, comecei a rir, e ela falou assim: deu errado. Eu falei aquelas palavras que ninguém quer ouvir. Eu te avisei. O pastor Hernandes Dias Lopes diz: quem não escuta conselho, escuta coitado.
Então Deus está dizendo aqui para nós, nessas poucas pessoas, inclusive eu, abra mão, pare com esse desejo de querer controlar tudo e todos, porque vai dar errado. Entregue, confia, como diz Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. A pergunta que fica é: o que precisa ser entregue nas mãos do Senhor agora? Amém. Você vai entregar, se assim você tem fé. Fique de pé. Pai, aqui estamos diante do Senhor, porque o Senhor virou, ó Deus, para o jovem rico, que diz, ó Deus, que obedecia tudo que a lei mandava, que fazia conforme os mandamentos, mas o Senhor virou para ele e disse: falta-lhe uma coisa. Ele deveria ir vender seus bens, suas riquezas, dar tudo aos pobres e seguir, e seguir o Senhor. Mas ele, ó Deus, vira as costas para o Senhor, e muitas vezes nós somos assim, não conseguimos abrir mão, queremos controlar as pessoas, as situações, até mesmo queremos controlar o Senhor, impor ao Senhor o que o Senhor deve fazer e como fazer. Aqui estamos para entregar a Deus a nossa vida, entregar todas as áreas, os cômodos do nosso coração, o quartinho sujo do nosso coração, aquele lugar, ó Deus, obscuro, que muitas vezes nós achamos que o Senhor não sabe que Ele está lá, mas o Senhor sabe, e o Senhor, ó Deus, só pede aquilo, ó Deus, que nos atrapalha. Por isso o Senhor nos ajuda a entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Se tem algum ídolo, se tem alguma coisa que atrapalha o nosso crescimento espiritual ou que nos atrapalha a crescer com o Senhor, que nesta noite o Senhor tome, leve embora, porque eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e peço que o Senhor tenha misericórdia e perdão sobre nós. Nós entregamos a nossa vida, tudo que temos é seu, nosso coração tem que ser seu, toda a nossa vida tem que ser sua, e que o Senhor nos ajude a abrir mão e parar com essa vontade, esse desejo, ó Deus, de querer controlar tudo e todos. Ó Deus, nosso coração não pode ser dividido, que nós possamos entregar, ó Deus, aquilo que tanto tem nos atrapalhado a te servir e a te adorar. É o que eu oro e é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Então aprenda a abrir mão, seja o que for, aprenda a abrir mão. Amém? Eu não sei o que está impedindo você de servir ao Senhor integralmente e fielmente, mas você sabe, e Deus também sabe. Abra a mão logo para que você possa viver as promessas do Senhor. Amém? Ao término do culto, caso você queira dizimar, ofertar, amém? Eu sei das limitações de todos, mas caso você possa estar aqui, como eu disse, não vou ficar mostrando, eu vou ficar só falando só algumas vezes. Nós temos a maquininha, caso você queira fazer a sua oferta, a sua doação por cartão, está ali. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos guarde, ó Deus, do mal retornar para a nossa casa, que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa vida, que o Senhor, ó Deus, prospere o teu povo, renova as nossas forças, dá graça, sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, viver com o Senhor, em andar, ó Deus, em santidade. Abençoa a nossa casa, a nossa família, e supre, Senhor, a necessidade da igreja, supre a necessidade do povo que congrega na igreja, e que, ó Deus, o Senhor tome a nossa vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Amém.